Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pauta em Destaque. Que legal ter você aqui com a gente, sempre ali, ó, firme, né? Dando audiência, né? Aumentando ainda mais a nossa energia. Olha, por falar em energia, é um tema muito importante que nós vamos abordar nesse episódio. Então, se você acredita em energia positiva, energia para os negócios, é o lugar certo, você tem que ficar aqui porque o tema tá incrível. Mas antes, é claro que eu tenho que pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. Você já é inscrito? Olha, dá uma espiadinha nos nossos episódios anteriores, porque aqui no nosso podcast os temas são bem variados, bem diversificados, sempre com profissionais altamente qualificados de diversos nichos. É muita informação qualificada para você. Aqui não tem mentira, não. Aqui é só fato real e é muita informação para você ficar ainda mais instruído, mais informado, se qualificar também junto com a gente, se informar e fazer as coisas da maneira correta. Olha, nosso Instagram e também TikTok, aproveita, segue lá, @pauta em destaque, _podcast, já se inscreve aqui no nosso canal. Bom, a nossa pauta em destaque, então eu vou falar exatamente sobre isso, sobre energia. Né? Muitas pessoas já acreditam nisso, né? Tanto para sua vida pessoal, fala, poxa, eu entrei num ambiente que eu senti que estava um pouco pesado, um ambiente tóxico, né? Que as pessoas falam muito isso quando se relaciona ao seu trabalho. Então, nós vamos falar exatamente sobre esse campo energético para os negócios. Muitos empresários, muitas empresárias que já até sabem o que fazer com o seu negócio, seguem ali à risca tudo da maneira correta, mas não conseguem prosperar. Ficam ali estagnados. E por que será? Porque às vezes tem uma energia invisível que está impedindo seus negócios de, dar aquele levante e você conseguir ter sucesso profissional. Então, a minha convidada muito especial, ela vai falar sobre isso porque ela é especialista neste campo energético para os negócios. É a Simone Saraceni! Oi! Bem-vinda, Si! Obrigada, tô feliz demais de estar aqui. Boa tarde a todos, boa noite, bom dia, seja o horário que as pessoas estiverem assistindo. É um prazer te rever Pois novamente, é, a né? gente A estava gente tem, contando os tem uma anos, né? história aí do passado muito gostosa e estar aqui hoje de novo e falando de um tema tão importante, para mim é muito gratificante. Gratidão pelo convite. Imagina, eu é que me sinto honrada de falar sobre esse tema que muitas pessoas desconhecem, né? Até já ouviu falar sobre esse campo energético, alguns acreditam, outros nem tanto, outras pessoas acham que tem alguma coisa a ver com religião e não tem nada a ver com religião, Nada a né, ver, Simone? nada a ver. A energia não é mais nem questão de acreditar, e sim de entender como ela funciona e como ela afeta o nosso dia. Se você tem hoje um celular na mão, ele é um campo eletromagnético, ele está num campo eletromagnético. Ele funciona através de um campo eletromagnético. Da mesma forma, o nosso corpo, ele vive em função de um campo energético. Então, tudo o que está dentro desse campo energético, principalmente no ambiente que você vive, os padrões e crenças que você foi acostumado a ouvir durante a sua infância, ou situações que você vivenciou, tudo isso vai influenciar no seu subconsciente e pode ser, então, a causa dessa empresária, desse empresário não estar atingindo a prosperidade que ele busca nos negócios. E hoje a gente vai aprofundar um pouco mais aqui. Vamos aprofundar e tenho certeza que muita gente já ficou curiosa e quer ficar aqui entendendo mais sobre esse assunto. Mas antes, vamos contar um pouquinho sobre a sua trajetória profissional para as pessoas te conhecerem um pouco mais? Claro. Bom, eu tive uma trajetória sempre em marketing e vendas, foram muitos anos, e eu sempre fui muito ligada à espiritualidade, sem a questão da religião, entendendo que a espiritualidade é o todo, né? E que nós temos um campo energético que sofre atuações diretas, internas e externas. Então, o que seria a interna? Quando eu mesma me saboto. Então, eu não acredito que eu posso prosperar daquela forma, eu acredito que eu mereço só falar sobre relacionamento, só homens que me traem. Tudo isso são padrões que a gente vai vivenciando ali no nosso dia a dia, de tudo aquilo que a gente escutou na nossa infância, de tudo que a gente vivenciou, traumas e bloqueios que aconteceram, né, durante a nossa vida. Nem tudo é só lá na infância. Às vezes você pode ter tido situações que aconteceram na sua vida adulta e que isso te gerou bloqueios.
E esses bloqueios geram os padrões do nosso subconsciente e você vai tendo aquelas travas que você fala assim, falando em negócios, né? Puxa, eu trabalho, eu faço tudo. Quantas pessoas que chegam a mim e falam isso? Mas Simone, eu assisto seus vídeos de marketing, vendas, eu faço tudo certo, eu trabalho bastante, trabalho 12 horas por dia e a coisa não vai, a coisa trava. Então, quando a gente consegue, através de ferramentas, que eu até trouxe aqui algumas hoje, né? São as ferramentas vibracionais, a gente consegue ir a fundo e identificar onde estão esses bloqueios. E isso eu trouxe da minha própria vida. Né? Eu sempre, lá quando lançou o livro Segredo, lá nos anos 90, o professor Hélio Couto, então eu sempre fui muito ligada. Sempre questionei muito o que acontecia por trás daquilo que a gente não consegue ver, não consegue entender, né? Que é o campo energético, é o campo espiritual, enfim, cada um dentro daqui, de novo, não estamos, quando eu falo espiritual, não estamos falando de religião, mas nós somos um espírito que traz aí muitas informações. O nosso corpo já é uma energia, né? A gente Exatamente. sente isso quando a gente às vezes toma um choque, Sim, não é? Então a sim, gente está exatamente. emitindo e recebendo energia o tempo todo. E às vezes você está em um lugar que realmente você sente, pode usar esse termo, né? Que você sente que está um pouco mais carregado, um pouco tenso. Isso acontece muito em ambiente de trabalho. Ambiente de trabalho é o principal, porque as pessoas estão ali disputando uma atenção, um espaço, né? O ambiente de trabalho é um dos mais tóxicos que a gente vive. E é onde a gente passa a maior parte do tempo, se você pensar em pessoas que trabalham ali presencial, né? Por que tantas pessoas querem ir para o home office? Exatamente para sair dessa energia. Só que quando você passa muito tempo num ambiente energeticamente tóxico, você vai levar para sua casa, você vai levar para sua vida pessoal. Aí você começa a ter problemas no relacionamento, brigas, conflitos, a casa desalinha, o financeiro desalinha, entende? Porque você não está conseguindo se proteger da maneira correta, não está conseguindo tratar da maneira correta esse campo energético. E uma dos sentimentos piores que o ser humano tem pelo outro é a inveja. Ele é um sentimento que energeticamente ele vibra muito baixo. Então, a gente tem a escala de Hawkins, que a gente faz a medição do nosso campo energético, né? Hoje existem ferramentas muito detalhadas que você consegue entender como que aquela pessoa está e para onde ela precisa estar, né? Então, o professor Hélio Couto falava assim, se você está escutando naquela época o rádio, né? A 104.1, você quer escutar a 104.1, mas você está sintonizado na 94.7, você não tem como escutar o que está acontecendo na 104. Ele faz esse parâmetro. Para você conseguir entender, exatamente, né, o que ele tá querendo e aí dizer. o que seria isso? Se você quer faturar muito nos seus negócios, mas você está numa vibração de medo, culpa, que é 20 Hz, 40 Hz, raiva ou neutralidade, você não consegue cocriar nada, porque a cocriação ela está nas altas frequências, acima de 400 Hz, abundância para cima. Entende? Abundância, gratidão, clareza. Por que se fala tanto da gratidão? Porque quando você está vibrando na gratidão, que é 800 Hz, você está num nível de cocriação muito fácil. E aí a gente tem exemplos assim muito claros de como isso funciona na prática. Em 98, foi lançado um carro. E eu sempre fui uma pessoa que gostei de carro. E aí eu fui até a loja, conhecer o carro. Falei, eu quero ver esse carro. Aí cheguei lá, peguei, sabe aquele vendedor fantástico, assim, aquela pessoa que nasceu para atender, para atendimento, né? E aí eu falei, eu vim conhecer o carro. Aí ele foi, abriu, e ele, o bom vendedor, ele não foi abrir motor para mim, porque ele sabe que mulher... Não, ele foi mostrar os porta-trecos que tinha no carro, esperto, né, que a mulher o tecido. gosta. E aí eu falei assim para ele, olha, eu nunca me esqueço, Ariane, eu olhei para ele e falei assim, olha, hoje eu ainda não posso comprar esse carro, mas eu vou ter esse carro e ele vai ser preto. Passa ali 2, 3 anos... Chega um momento que eu podia comprar aquele carro. E aí eu chego na loja, falo para a moça, eu quero o carro tal.
Aí ela começou a me mostrar e tal. Ela falou assim: olha, eu tenho um lá dentro que ele está perfeito. É tipo 1 ano, era 1 ano, 2 anos, não era 0, né? Mas era Seminovo. seminovo de 1 ano, 2 anos. É. Aí ela falou assim: ele era de uma mulher, carro de garagem, não tem um risco. Só que tem uma coisa, ele é preto. Eu não sei se você quer. A cor que você queria. Eu falei assim pra ela: esse é o meu carro. É o seu carro que estava te E aí, esperando. tava. Então, esse é o poder da cocriação quando você está vibrando nas frequências que as coisas realmente colapsam, que as Nossa, ondas gente, até colapsam. arrepia, né? Verdade. E muita gente, às vezes a pessoa fala: eu não consigo cocriar nada, e aí você vai ver o ambiente que ela vive. Por isso que eu sempre falo demais da importância do nosso ambiente. E eu falo o seguinte: se você não está bem na casa que você está, faça o sacrifício que for, mas saia desse núcleo familiar. Porque você não consegue elevar sua vibração, núcleo familiar e emprego. Não trabalhe só por dinheiro, pelo amor de Deus. É. Porque o que acontece? Você vai sendo engolido por essa baixa frequência e você pode ver. As pessoas que estão vivendo num ambiente ruim, ela não consegue sair, vai ficando cada vez mais difícil. É como se fosse uma areia movediça, né? Ela vai lutando, Sim. lutando, E lutando vai se afundando e cada vai vez se mais. afundando, vai ficando cada vez mais difícil. Por quê? Porque ela está vibrando em hertz muito baixo. E aqui embaixo, no medo, na raiva, na culpa, você não consegue cocriar nada. Então, a luta para sair e você perceber um ambiente ruim, o emprego não é legal, estou sendo humilhada, não fique. É. Ninguém merece, né, passar por uma situação dessa. Exatamente. E o que Tem você se vai valorizar, causar? a pessoa tem que se valorizar. Exatamente. Vai além, você vai causar um bloqueio energético tão gigante que em determinado momento, sozinho, você não consegue mais mudar a sua situação. Não consegue. E isso não tem a ver com pensamento positivo ou negativo, né, Simone? Não Não. tem nada a ver. Que as pessoas às vezes, né, podem confundir. Ah, mas você está com pensamento negativo, tem que ser, Não. tem que pensar mais positivo. Não tem nada a ver com Eu isso. vou te dar um exemplo de pensamento positivo, né? O pensamento positivo, ele é algo muito superficial. Eu estou falando aqui de camadas muito profundas do nosso subconsciente. Quer ver um exemplo prático? Você vai numa palestra motivacional. Você não sai dali, uhul, eu vou mudar minha vida, tudo vai melhorar. É Aí assim ela mesmo. chega em casa ou no dia seguinte vai trabalhar. Vem todos os problemas de novo. Aquele êxtase do treinamento vai durar 1, 2 dias. Por quê? Porque aquilo foi superficial, não entrou no Sim. subconsciente dela, entendeu? E sozinho a gente não consegue mudar padrões que você vivencia por eras dentro da sua ancestralidade, não é só na sua infância. Dentro desse trabalho que eu faço, a gente identifica até a 5ª geração de uma pessoa. O problema pode estar num trisavó, vai até a 5ª geração. E você vem carregando. E se você pensar, as gerações anteriores à nossa foram gerações muito agressivas. Sim. As terras eram tomadas como? Não eram Na tomadas. Oi, ai, você me dá Não, essa terra aqui para mim? Não. Era tudo na base da violência. Era da na força. violência. É. As mulheres sofriam muita violência dentro de casa. Era muito vício em bebida. As mães eram muito agressivas com os filhos. Até essa nossa geração 30, 40, né, que são nossos pais e nossos avós, são pessoas muito agressivas em sua grande maioria. A nossa geração para frente que está quebrando muitos ciclos tóxicos e curando a ancestralidade. Então, às vezes, você vê situações que são padrões que são repetidos e inconscientemente você não prospera porque você sente que se você prosperar, você sai desse ciclo da sua ancestralidade. Você acha que está fazendo algo errado que não está dentro da sua Exatamente. cultura. Ou de que você Exatamente. viveu dentro da casa, ou que seus avós viveram. É como se você fosse Você não estivesse honrando a sua ancestralidade. Então, eu não posso ser mais rica do que os meus pais foram, do que os meus avós. E quando você vai puxando a história do cliente que chega, existem padrões de falência que às vezes ele teve, o pai teve,
o avô teve. Então, quando existe um padrão negativo na sua vida, existe um problema de ancestralidade e vai existir um bloqueio energético que vai afetar os seus negócios. Quantas pessoas que têm grandes ciclos de prosperidade, aquele agora vai, de repente, fale. Estaciona, né? Ou estaciona ou quebra. Acontece muito isso. E aí, onde que você vai entender o que está acontecendo que essa pessoa se sabota ao tal ponto, qual é o padrão, qual que é o bloqueio que está no subconsciente dela, que faz com que ela cometa ou erros, ou perca oportunidades. Inconscientemente, era a oportunidade da vida dela. Acontece alguma coisa e ela não aceita aquela oportunidade. Depois aquela empresa fez isso, foi convidada para uma sociedade, por exemplo. Aí a pessoa fala, meu Deus, por que eu não entrei? Por que eu não entrei, né? Entende? Mas como que uma pessoa consegue identificar que ela está precisando desse tipo de ajuda? Porque às vezes tem esse bloqueio, né? Tô falando que muitas pessoas vão falar, não, mas isso já é padrão. Tem pessoas que até se conformam com a situação, né? Fala, mas isso é normal, na minha família sempre aconteceu assim. Já que a gente estava falando, né, que vem dos avós, que de repente veio a falência, a pessoa até se conforma com isso. Exatamente. Né? Então ela precisa virar a chave para entender que ela não precisa seguir essa tradição, que ela pode quebrar isso. Essa frase ela é muito forte. E se em algum momento você está falando isso na sua vida, sempre foi assim. Esse já é um primeiro alerta que a pessoa tem que parar e falar, tá, mas eu não quero que continue nos meus ascendentes. Eu já estou recebendo isso dos meus descendentes. Eu não quero que isso passe à frente. Eu quero cortar esse ciclo de maldição hereditária. Né? Porque muitas situações que as nossas famílias passaram, elas se tornaram maldições hereditárias. Sim, com certeza. Seja em doenças. Todo mundo teve câncer na família. Todo mundo tem diabetes na família. Todas as mulheres se separaram. Todas as pessoas faliram. Entende? Ali existe uma maldição familiar. Então, você precisa buscar quais são os padrões. Gente, todos nós temos esses padrões nas nossas famílias. Sim. Há um tempo atrás, porque o termo maldição familiar ou hereditária, às vezes a pessoa, não, na minha família não tem. Mas se você for pensar e for buscar lá atrás, você vai ver que tem. São esses pequenos padrões. É. Se a sua família inteira nunca consegue prosperar, existe um bloqueio, existe uma maldição hereditária aí. E quando se fala em maldição hereditária, a pessoa acredita que foi alguém que fez algum trabalho, alguma coisa, exatamente. E não necessariamente é isso. Antigamente, as pessoas praguejavam demais, não praguejavam? Sim. Isso você cria uma maldição hereditária. Por que que em todas as religiões fala do poder da palavra e o quanto a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala? Isso, a maior parte das religiões falam isso. Né? Escute mais e fale menos, né? Cuidado com o que você fala, cuidado com determinadas palavras que devem ser proibidas dentro do nosso lar. E isso é verdade, porque essas palavras, elas emanam uma energia muito densa e elas abrem portais dentro do local que você está. Então, a palavra tem poder. Muito poder, tanto para o mal como para o bem. Você pode estar para baixo, Ariane, mas você vai levantar de manhã, você que é empresário está me ouvindo, pode estar falindo, mas você vai levantar e vai dizer, a minha empresa hoje vai ser próspera. Não importa que por dentro você está derrotado, mas a sua palavra precisa ser positiva para o seu negócio. Eu abençoo os meus clientes, eu abençoo os meus funcionários, eu abençoo o meu negócio. E aí entra também não só a sua força, que quando a gente está numa situação muito difícil, a nossa força fica desse tamanho de mudança. É aí que entra as ferramentas vibracionais, né? Então a gente vai falar um pouquinho dessa placa, mas eu também trouxe aqui os produtos vibracionais. O que são, então, a placa, os produtos, o que é o vibracional? A gente vai trabalhar aqui o campo energético para aquilo que a gente deseja. Então, eu trouxe aqui. Isso é uma bruma,
né? Um aromatizador de ambiente. E essa bruma que eu trouxe é de amor e poder, que é extremamente poderoso, né? O amor, aqui eu não estou falando só do amor, vida amorosa. Estou falando de relacionamentos, de adoçar as relações com os nossos clientes, com os nossos parceiros. Trazer o amor próprio para nós em primeiro lugar. Porque quando você não acredita em você, como que o seu cliente vai acreditar no seu produto e em você? É verdade. Se você chega derrotado no seu cliente, como que ele vai comprar alguma coisa de você? Eu dei treinamentos de venda a minha vida inteira em equipes externas. E uma coisa que eu sempre falava, você pode estar super para baixo, mas você vai chegar no seu cliente vitorioso, bem arrumado, bem vestido, porque você precisa passar amor e poder para ele. Ser uma presença agradável ao seu cliente. E hoje a gente... A primeira impressão é a que fica, né? Exatamente. A gente sempre fala isso, não é? E através do produto vibracional, você vai potencializar essa primeira impressão para que ela realmente seja poderosa, né? Então, são sprays que, através de um trabalho numa máquina radiônica, a gente insere informações de cada tema de uma bruma. Então, essa é amor e poder. São inseridos cartões, informações mesmo. A máquina é mais ou menos o tamanho dessa placa. E o produto, ele fica ali. Você pode pôr água. Por exemplo, eu estou com um problema de saúde. Então, você vai pôr uma garrafa de água ali e vai ser tratada essa água com saúde perfeita ou as doenças que você pode estar passando. Você trata qualquer coisa e você coloca todo tipo de informação. Tá? A gente trata isso eu trato pessoas, trato animais, os pets, eu trato direto e eu vi uma melhora muito grande no meu pet, questão de intestino e gastrite que ele tinha. Então, aqui a gente vai colocar as informações para que você faça, que você borrife no seu ambiente. E aqui eu estou trazendo para nós que você tenha os melhores relacionamentos comerciais aqui no seu podcast, na sua empresa, que você seja muito empoderada e que traga cada vez mais poder para o seu negócio. Amém, então, por isso que eu escolhi essa daqui, Amor e Poder, e eu também quero presentear você com a bruma da abundância, para que te traga muita abundância nos seus negócios e na sua vida. Então, o produto vibracional... Olha, gente. Que lindo, Essa marca é uma marca maravilhosa, com produtos de uma qualidade fantástica. E o cheiro desse é maravilhoso. Esse aqui é maravilhoso. A bruma de ambiente você vai colocar no seu carro, você vai colocar, tem limpeza e proteção, contra inveja, prosperidade, abundância. É um produto que eu não fico sem mais. Não fico sem. Esse aqui eu já trouxe para você deixar na bolsa, no carro. O tamanho é ideal mesmo. Exatamente. Ó. É muito bom. A abundância também eu adoro. Abundância para você também. Isso. Para todo mundo. Receba essa energia aqui do que a gente está. Nossa, adorei. A energia, ela atravessa a tela. É maravilhoso. Maravilhoso, muito bom, adorei. Os perfumes são maravilhosos. Eu amei. E como que você faz então, que você tá, então é com um mapa que você tá aí, não é? Aqui a gente começa o início do tratamento de uma empresária, de um empresário. Eu trouxe só do empresário, mas tem também a da empresa, né? Então aqui, através da radiestesia, eu trouxe o pêndulo para, às vezes alguém não conhece, né? A radiestesia, ela é uma outra terapia integrativa. Eu sei que não vai aparecer muito aqui, não vai aparecer nada. Porque nós estamos... Mas depois é só entrar no meu seu perfil, Instagram depois eu vou deixar tudo escrito aqui, tá? Na descrição canal do vídeo. YouTube. Todos os contatos da Simone para você conhecer um pouco mais, porque aqui por causa da nossa iluminação, senão você vai enxergar a gente fantasma escuro. Então não tem como você identificar o que está escrito nesse mapa. Mas você tem no seu perfil e as pessoas podem ir lá. Tenho no meu canal do YouTube uma aula explicando e mostrando a placa e como que eu faço esse mapeamento, né? Só para mostrar aqui, eu trouxe um pêndulo só para as pessoas verem. Aqui. Então eu trouxe o pêndulo, através do pêndulo que eu vou medindo a energia desse meu cliente. Vou colocar para cá e para aí você mostrar direitinho ali, dá para ver ali, né? E aí eu consigo identificar em que estágio a tua alma de empresária está. Então aqui nós temos 5 estágios da alma. Eu tenho o despertar, que são as pessoas que ela começa um negócio, isso acontece demais, ela não se enxerga como empresária. Então vamos pegar um exemplo clássico, a manicure.
Ela fala que ela é uma manicure. Eu falo, não, você é uma empresária do nicho da beleza. E quando você faz essa virada na pessoa, ela começa a entender que ela não precisa só atender ali o cliente. Ela vai olhar para a gestão, ela vai olhar para finanças, ela vai olhar para o marketing. Ela muda o pensamento dela. E o Então, comportamento, o comportamento. Então, o primeiro estágio é o despertar. As pessoas que estão nesse estágio, ela tem muita dificuldade em prosperar, porque ela não consegue identificar quais são os problemas que o negócio dela está passando. Né? Então, por exemplo, quando eu identifico o estágio, a gente vai identificar os tópicos que a pessoa pode estar passando. Então, vou ler aqui. Falta estrutura de empresário. Isso tudo é o pêndulo que vai mostrando, tá? Eu me conecto com a energia da pessoa e o pêndulo, então, vai me mostrando onde que estão os bloqueios dela. Por que ela não está prosperando? Então, olha, impulsivo, sem estratégia, apaga incêndios diários, desorganizado, medo de falir. Aí a gente vem para o estágio da alma, curiosidade. A pessoa ela já saiu do estágio do despertar, ela já se enxerga como empresária, mas ela ainda está muito instável naquilo que ela faz. Através do mapeamento, a gente vai entender quais são os bloqueios e por que eles estão ocorrendo. Então, bloqueios que a gente tem nesse estágio: comunicação desconectada, visão sem clareza, busca fora sempre, que é você ficar modelando, querendo copiar pessoas, só que no seu negócio não funciona. Por quê? Porque a tua alma não está naquela cópia. Você tem que entender que o teu negócio ele vai prosperar, né, na sua autenticidade. Exatamente. Você vai olhar o que as pessoas estão fazendo, aprender, mas entender como que você vai falar sobre aquele assunto. E não querer repetir um que o outro grande da internet está falando. E aí você fala assim, nossa, mas eu fiz igualzinho ele, eu não... Porque você não é ele. Para ele aquilo funciona. Por isso que cada um tem a sua impressão digital. Exatamente. Né? Às vezes o que foi bom para ele, o que prosperou a vida dele, não é o que você está precisando para prosperar a sua vida. Perfeito. Depois a gente vai para o estágio do ancoramento. A maior parte das pessoas que me procuram estão no estágio do ancoramento, porque o estágio do ancoramento, ela já se enxerga como empresária, ela já tem resultados, mas ela percebe que alguma coisa não está batendo, que é como você falou. Quando que a pessoa te procura? Porque muita gente nem identifica. E tem pessoas que vão passar uma vida inteira sem entender que a falta de prosperidade dela estava em bloqueios que ela tem no subconsciente dela, bloqueios que se transformam em energéticos ou maldições familiares, seja o que for. Tá? Então, infelizmente, as pessoas ainda não têm uma visão tão clara de entender que se eu sou energia, eu estou trocando energia com os meus clientes, com os funcionários, com o ambiente. Tinha um salão perto da minha casa que, assim, a vida inteira não para comércio ali. Eu já ouvi muito falar sobre esse aspecto também, né? De local que não vinga. Olha, recentemente, um colega corretor, ele estava com uma casa para alugar, para vender. 60 dias. Uma pessoa tinha falado que ia comprar e tudo mais e tal, e nada, e aquilo não vai, travado. Isso acontece demais, gente. Corretor de imóveis. Escuta o que eu vou falar. Às vezes você não está vendendo porque a casa está com problema energético. E aí eu falei para ele, tá, eu vou fazer um tratamento em você, porque às vezes você está se sabotando, e eu vou fazer na casa. E a gente fez, em uma semana ele assinou o contrato. Olha. Aí eu dei as brumas, eu fui num evento de corretores, dei umas amostras. Falei, borrifa, depois vocês falam comigo. Passou uns dias um deles. Simone, a casa não tinha movimento de visitação. Eu tinha levado a bruma da energia. A energia é inspirada num perfume importado. Inclusive, a gente tem uma linha que é de inspiração. E aí ele falou assim, eu borrifei na casa e o movimento começou. Então, isso é um tratamento energético. Isso é um produto o poder de um produto vibracional, tá? Então, e vai tratar tanto o ambiente como tudo que está acontecendo ali, as pessoas, todas as pessoas que vão entrando ali, né?
Então, olha o quanto você pode ter de problemas numa venda que não sai, num contrato que não sai. Uma pessoa que faleceu e adorava morar naquela casa e não consegue vender, a família tenta. A energia dessa pessoa está ali bloqueando, entende? E como que você faz esse tratamento? Porque, lógico, eu sei que isso é muito personalizado, porque É você um vai tratamento individual. individual, né? Então você vai estudar a pessoa, ver aonde que está o bloqueio, você vai buscar a raiz do problema. Exatamente. E aí, quando você consegue identificar essa raiz, qual que são os primeiros passos para essa pessoa começar esse tratamento e aceitar, conseguir identificar que realmente ela que está bloqueando, que ela tem esses bloqueios? E olha, todos nós temos, porque quando o meu professor fez o meu mapeamento, ele estava escolhendo algumas pessoas e aí eu fui condecorada, né? E a primeira reação que você tem é, não, eu que estava ali estudando, que sou das terapias integrativas. Quando ele fez o meu mapeamento, não, eu não estou identificando tudo isso. Aí depois, é verdade, aquilo que ele falou, sabe? Demora às vezes um tempo, né? pra você Demora, porque entender, o nosso absorver. ego não quer aceitar Difícil que admitir. é muito difícil. Já é um bloqueio quando você não admite. Claro. Então, eu já sou acostumada que a primeira sessão onde eu faço o mapeamento, eu não espero simpatia das pessoas. Eu já tô tranquila com isso. Ela não vai falar para mim, nossa, que maravilhoso, é isso mesmo, né? Não. É porque às vezes dói também, né? Claro. De você, descobrir que você mesmo está se sabotando, coisas que passam despercebidas no seu dia a dia e que você só quando passa por uma consulta, um mapeamento, vai começar a pensar. Na hora você vai falar, não, imagina, mas depois você reflete. Exatamente. Por exemplo, se sai aqui desorganizado, aí a pessoa falar, imagina eu. Mas o desorganizado aqui, eu não estou dizendo que a pessoa é bagunceira, estou dizendo que ela está desorganizada na gestão como um todo, né? Tá faltando, às vezes, estudar. Quando a gente vai aprofundando, aprofundo mais ainda do que só quando sai aqui. Eu leio para a pessoa o que é aquilo ali e o que está causando nela, para ela entender a fundo. E aí, fizemos o mapeamento. A gente tem 11 placas radiônicas que são tratadas depois na mentoria completa, né? Um tratamento. Aqui é só um mapeamento. Vai começar o tratamento. Aí a gente vai tratar a sistêmica, que é uma das placas de mais poder sobre nós, que é toda a sua linhagem. Aqui a gente vai entender o que está acontecendo, que está refletindo hoje em você, que é essa placa onde eu vou até a 5ª geração de uma pessoa, né? Sistêmica, que é o seu ciclo familiar, a sua ancestralidade. Aí tem a placa aqui da relação com o dinheiro, que eu trouxe ela porque ela é a chave. Olha, o pessoal não vai conseguir ver, mas vou mostrar para você. Olha o tanto de item que tem nessa placa. É muita coisa aqui. É muito bloqueio, gente, que a gente tem com o dinheiro. O brasileiro, ele não foi criado para prosperar. Quando eu era criança, o que a gente escutava? Tem que arrumar um bom emprego e passar a vida toda lá. Tem que buscar concurso público. A nossa geração não foi uma geração para ser empresária, para ser empreendedora. Então, não, às vezes até falava, só arrumando um emprego, um registro na carteira já tá bom. Exatamente. Não é? E não podia discordar do que o chefe falava, não, você não podia querer uma vida melhor. Se você fosse querer prosperar, crescer profissionalmente, para algumas pessoas, principalmente os mais antigos, era até visto, nossa, mas ele é ganancioso. E isso? Não é? A ambição era vista de forma negativa. Você pensa que você é filho de rico. Quem já não escutou essa frase? Né? Tem que arrumar um emprego, ficar ali a vida inteira. E ser ambicioso faz bem, desde que você não tá prejudicando. Porque a gente fala de ser ambicioso é quando você quer prosperar nos negócios, você não quer ficar acomodado. Ambição não é ganância. Não é ganância. Né? E era muito, muito misturado antigamente. Verdade. Né? Então, tudo isso gera em nós muita dificuldade na relação com o nosso dinheiro, onde dinheiro também é uma energia. Né? Então, você precisa fazer essa energia circular. Por exemplo, um padrão péssimo que o brasileiro tem. Ele adora coisas de graça.
quer sempre de graça. Quando você quer o meu trabalho de graça, você está atraindo essa mesma energia para você. Quando você honra o trabalho de uma pessoa, essa energia vai voltar para você em forma de prosperidade, de bons clientes, de clientes pagantes. Agora, a gente precisa tomar muita atenção na forma como a gente enxerga o nosso dinheiro e o dinheiro das pessoas. Sim. Né? Então, aqui a gente vai identificar também em qual estágio que essa alma empresária está. Então, olha só, o sobrevivente empresarial é o primeiro. Mistura dinheiro, pessoal e empresa. Paga só o mês. Aí a gente vem desperdiçador empresarial. Investe em aparência vazia. Compra cursos e não aplica. E por aí Tem vai. vários, Por né, aí itens, vai. né? Tem Com vários certeza as itens. pessoas se identificam com Com vários. vários. Não Essa é só um, não, né? essa aqui Esse as de pessoas... comprar curso e não faz, não aplica. Olha, eu acho que eu já fiz algumas vezes isso. E isso também está muito ligado aos nossos arquétipos primordiais, né? Eu sou especialista em arquétipos também, e tenho vários produtos ensinando sobre arquétipos, e eu aplico, primeira coisa, a pessoa chegou em mim, eu quero saber qual que é o arquétipo primordial dela dos 12 arquétipos de Jung. O próprio arquétipo primordial dela já vai me falar muito do que está acontecendo na vida dela, pelos comportamentos. E se esse arquétipo ele está vivenciado no lado positivo dele, na potência dele, ou ele está vivenciando no lado negativo, ajudando a causar tantos outros bloqueios. Né? Então, quando a gente identifica o que está acontecendo, eu começo o tratamento. Eu entro com cada placa dessa, que vai ser tratada como? Vai ser tratada através de desprogramação neurobiológica, que são as frases que eu vou gravar e enviar para esse cliente. Essas frases de desprogramação vão trabalhando no teu subconsciente, dissolvendo, ajudando a dissolver esses bloqueios. Né? E também a gente trabalha com a energia primordial divina. Esse trabalho ele é um trabalho que foi canalizado e a energia que rege esse trabalho é a energia dos anjos da criação. Os meus mentores, né, donos dessa mentoria, canalizaram através do anjo da criação. Então a gente trabalha a energia primordial divina, que ela também vai ajudando a curar esses bloqueios que nós temos. Porque, gente, não é fácil você mudar um padrão. Eu asseguro, eu estudo isso a minha vida inteira. Você sozinho não consegue. Porque a grande parte dos padrões você sequer sabe que eles existem. Aí você escuta a pessoa falar assim: é que eu sou muito perfeccionista. A pessoa não entrega um trabalho. Não, é que eu sou muito perfeccionista. Não é só perfeccionismo. Perfeccionismo ele tem várias causas por trás. O empreendedor que está na internet, não consigo gravar vídeo. É a maior dor do empreendedor da internet. E eu sou mentora de marketing digital de empreendedores. É o maior problema. A pessoa não consegue. Quando ela liga uma câmera... Trava, transpira, passa mal, dá dor de barriga. E é sobre um assunto que ela entende, né? Vai falar da empresa dela, Exatamente. dos produtos dela. Mas, de repente, tem aquele bloqueio de ficar na frente de uma câmera. Então, a gente tem que entender e a gente consegue, através do tratamento energético, identificar o porquê daquele travamento dela diante de uma câmera e poder fazer o tratamento. Através da desprogramação neurobiológica, através da energia primordial divina. E aí, para potencializar ainda mais o meu trabalho, eu acrescentei os produtos vibracionais. Então, eu trabalho muito com os cristais, né? Eu identifico quais são as pedras que vai ajudar essa pessoa a tratar o ambiente dela, né? E também agora, recentemente, fiz essa parceria, sou a única distribuidora aqui em São Paulo. Inclusive, estou buscando consultoras aí, quem gostar de trabalhar com produtos vibracionais, né? Que legal. Pode vir falar comigo e a gente consegue, então, fazer um tratamento no ambiente da pessoa. Porque o trato online já tem uma força, mas quando ela leva e ela começa a borrifar na casa dela, na empresa dela, no carro dela, ela vai ter muito mais potência. Porque eu estou levando para a casa dela todo esse tratamento, tudo aquilo que a gente está tratando aqui na placa. E aí, outra coisa, você não está tratando, porque aqui na mentoria a pessoa vai estar tratando ela.
Quando ela utiliza os cristais e ela utiliza as brumas, ela está tratando o todo. O todo, né? A empresa, o ambiente em que ela trabalha. Exatamente. Então, ela vai ver um resultado muito maior, né? Então, esses dias, uma empresária que tem loja de perfumes importados, ela borrifou a limpeza e proteção, que eu amo, sou apaixonada nessa, limpeza e proteção, e a prosperidade. E aí, no dia seguinte, ela me manda o áudio. Sim, eu vendi 3 perfumes importados ontem, vendi já mais 3 hoje, a loja tá bombando. Ela falou, tô impressionada. Eu falei, eu não falo nada, eu só entrego a amostra. Que maravilha, para a né? pessoa sentir e ver realmente o resultado e entender o poder de um produto vibracional. Entender o poder do que é um ambiente energético doente. Então, você realmente, com o produto certo, você consegue fazer esse tratamento. E aí, quando essa energia densa ela é dissipada, seja por qual motivo ela chegou, ou foi uma pessoa na sua empresa, ou é um funcionário, ou é um fornecedor, seja o que for, ou você mesmo que está sabotando, Sim. né? Não quer dar o próximo passo. Você consegue identificar a raiz do problema e fazer esse tratamento, né? Para prosperidade. A bruma, ela vem tratar ali todo o ambiente, né? E aí você vê o resultado acontecendo. Você fala, uau! Era só o campo energético que eu estou inserida que estava doente. Então é todo um processo, né, que você faz com a pessoa individualmente antes de ir para a empresa, no caso, né? Então você começou fazendo primeiro a análise da pessoa, depois fazendo o mapa dela, para depois conseguir identificar a raiz e fazer o tratamento. Aí vai iniciar o tratamento. E aí entram os produtos, né? Os produtos vibracionais. Esse é um tratamento que ele vai durar por volta de 3 a 4 meses. Porque toda quebra de padrão, toda crença que precisa ser tratada, ela é um processo. Não adianta eu chegar em você e te jogar tudo de uma vez, porque você vai ter uma catarse gigantesca. E o que é a catarse? É quando o seu corpo, através do tratamento, ele sai daquilo que ele está acostumado e aí ele começa a relutar. Então, por exemplo, você pode ter catarse, dores de cabeça fortíssima, desarranjo intestinal, perda do sono. Existem algumas sensações físicas. É isso que eu ia perguntar, porque essas sensações que aparentemente a gente acha que são invisíveis, mas elas acabam refletindo no nosso corpo fisicamente. Exatamente. Através de algumas doenças. Né? Doenças que pode até se agravar com o tempo, ou então aquela dor de cabeça que você acha que eu tenho esse problema mesmo de enxaqueca. Uma dor de cabeça constante, né? De repente uma visão turva constante, uma sensação de mal-estar, e tudo isso pode estar ligado ao campo energético. Sim, essas sensações que eu falei agora da catarse é um pouco diferente. Quando você inicia um tratamento energético, uma ativação de arquétipo, você começa a mexer no seu subconsciente. E ele não quer que você saia daquilo que você já conhece. Então, muitas vezes, você tem sensações físicas que você entende que você está passando por uma catarse. Todo o tratamento que eu ofereço aos meus clientes, eu sou sempre a cobaia primeiro, óbvio, né? E eu estava fazendo uma placa, não vou me lembrar agora qual delas foi, e aí eu fiz o meu mapeamento. Quando eu comecei a falar as frases de desprogramação neurobiológica, eu comecei a passar mal. Eu comecei a ter uma tontura e uma náusea tão forte que eu estava tendo dificuldade em ler as frases. Parecia que eu estava naquele brinquedo do Play Center, antigamente, girando. Começou a me dar uma náusea, uma tontura. Eu estava com dificuldade para falar. Então, olha a profundidade. E a princípio, aquele você acha tema. Que aconteceu isso? Você acha que você que acabou absorvendo a energia? Não. Porque eu estava quebrando alguma crença. Eu cheguei em alguma crença minha tão profunda, através das frases de desprogramação, que quando eu bati naquele lugar falou: não mexe aqui. Entendeu? E aí, aquilo foi tão forte para o meu corpo que ele teve o mal-estar. Nossa. É muito forte, gente. E é engraçado que
a princípio, para mim, não era um tema que eu achei que fosse tão sério. Teve outros que eu falei, a hora que eu mexer nesse aqui, que eu abri essa gaveta, né? Já vou até pôr uma água com limão aqui do lado, porque eu sei que eu vou passar mal. Para você ver como surpreende, né? Às vezes uma coisa que você acha que vai passar ali superficial, que nem vai abalar tanto, e é ali que mais mexeu com você. Que às vezes estava um problema que você tinha que você não conseguia prosperar no seu negócio, entende? Então, quando o primeiro passo, Ariane, é a gente pensar o seguinte: se a minha vida não está como eu desejo, tem algum problema. A gente tem que ter essa humildade. Se eu tô tendo padrões na minha vida repetitivos, tem alguma lição que eu não tô conseguindo aprender, tem alguma coisa no meu subconsciente que está me travando. Aí chega a mulher e fala assim, eu só arrumo homem que me trai. Isso é um padrão repetitivo. E parece que ela está querendo, falando isso, está atraindo cada vez mais, né? O que tem por trás disso? O que aconteceu? O que você viu dentro de casa, no relacionamento do seu pai e da sua mãe, que você trouxe esse padrão para você, né? Da mesma forma, o negócio. Tem pessoas que chegaram a falir 10, 15 vezes. Isso é um padrão repetitivo. Quais crenças são alimentadas quando você leva a sua empresa à falência? É alguma crença que está sendo alimentada quando aquele padrão acontece. Através do mapeamento, a gente consegue identificar aonde que está isso. Mapeamento, identificação de arquétipo e produto vibracional. Um exemplo do famoso compra curso e não aplica. Uma vez eu atendi uma cliente e eu apliquei o teste dos arquétipos nela, né, que é o meu guia arquetípico da alma. Naquele momento do tratamento dela, ela tinha 8 cursos em andamento. 8. 8 cursos? O arquétipo primordial dela era o explorador. Só que vivenciado de uma forma totalmente negativa. O arquétipo do explorador, ele é um arquétipo fantástico numa empresária, num empresário. Sim. É a pessoa que vai sempre buscar, se ele tiver que viajar para a China para buscar técnicas, conhecimento. Exatamente. Ele nunca vai ficar ali estagnado. Só que esse arquétipo no negativo, ele pode fazer você buscar situações, lugares, oportunidades e nunca você termina nada. Quando você não termina, você teve o quê? Prejuízo. Porque se você comprou 8 cursos, o quanto disso foi investido? Quanto de dinheiro está investido ali? E se você não tem o resultado, então esse arquétipo está negativado. Sim. Entende? Não está tendo estratégia também para conseguir, né, concluir. Existe algum padrão ali que está, um padrão repetitivo, alguma crença foi instalada no seu subconsciente e você não consegue avançar quando você tem algum padrão repetitivo. Tem que, primeira coisa, identifica o que está acontecendo na sua vida direto. Que não te deixa prosperar dentro do seu negócio, né? Quantas pessoas que tentam fazer transição de carreira não conseguem? Quantas pessoas que voltam para o CLT porque ela tenta vários negócios, não consegue? Sociedades que não vão para frente. Então, existe aí algum ajuste energético que precisa ser feito. É fácil? Óbvio que não, porque senão estaríamos todos milionários. Também demora um tempo, né? Simone, tem algum caso, eu sei que você, em todos esses anos de vivência, trabalhando nessa parte, né, do espiritual, da energia, tem algum caso que te chamou a atenção? Sei que são vários, mas um que mais te chamou a atenção, ou porque você achou que foi mais difícil, ou porque de repente você viu uma mudança muito rápida na pessoa, que você conseguiu ajudar essa pessoa, o que mais te marcou? Recentemente eu atendi uma empresária e é muito bacana quando a pessoa se permite. Né? A pessoa tem a humildade até de olhar para a sua vida e dizer assim, peraí, eu estou errando, não está legal do jeito que está. Né? Tem alguma coisa acontecendo. Eu sozinha não estou conseguindo identificar. Eu trabalho, eu estudo, eu faço tudo direito e a coisa não vai. Né? E ela tinha um padrão de se endividar demais. Né? E isso gerando inúmeros problemas para ela.
E aí, no arquétipo, no guia arquetípico da alma, eu já identifiquei arquétipo primordial amante. O amante é o arquétipo da comunicação, da beleza, da estética, né? Ele é um excelente arquétipo para quem está à frente de vendas, por exemplo. Vai ter muita facilidade para lidar com as pessoas. É a pessoa que gosta de se cuidar, né? Só que ele, no negativo, um dos pontos é gastar demais, perder o controle financeiro. Então, quando a gente viu o resultado, que ela começou a ler, né, o guia ele tem 133 páginas, é muito detalhado cada arquétipo e o que, não só o que ele é, mas como que você ativa o seu arquétipo para mantê-lo no positivo, né? Vou fazer o seu, se você quiser. Eu quero, claro. Depois eu te mando e você conta no programa se você gostou do resultado. Eu quero, tô super curiosa. Pois Já queria fazer agora, que senão eu vou tomar o tempo. Agora não dá. Mas eu vou fazer o seu, ele é transformador, conhecer os arquétipos, né? E aí esse foi um ponto que a gente já identificou. Tinha um arquétipo aí, o que eu faço? Eu trato com outros arquétipos. Um dos arquétipos que eu trouxe é o arquétipo do governante, e eu trouxe também o arquétipo do tio Patinhas, que ele é um excelente arquétipo para gestão financeira, né? E aí a gente veio, então, para o mapeamento. Identificamos em que ponto que ela estava, e para ela foi já essa surpresa, né? Ela falou, tá tudo a ver comigo, é exatamente isso que eu estou vivenciando. E a gente começou o tratamento, agora a gente vai chegar esse mês, inclusive, na placa Relação com o Dinheiro. Eu falei, olha, eu não vou colocar a primeira para você não chocar tanto, né? Vamos tratar um pouco a parte emocional primeiro, porque eu sei que está abalada. Depois a gente entra na placa Relação com o Dinheiro. Então ela ainda está em tratamento. Ela está no processo. Ela está no processo. Então é muito gratificante para mim receber os depoimentos, né? Muito cedo ela começou a me mandar depoimentos. Por quê? Porque ela se abriu. Ela se permitiu. Ela falou, eu quero receber, eu quero mudar o meu campo energético. Eu quero entender quais crenças eu tô tão sentada em cima delas que está me causando. E quando chegou o baque do arquétipo, ela falou, uau, Simone, olha o meu arquétipo, né? Então é muito interessante você ver esses resultados. Na verdade, acho que esse é um dos primeiros passos, né? Você primeiro buscar ajuda, entender que você precisa identificar qual que é a raiz, o que está causando, qual que é o seu bloqueio, e depois você aceitar que você tem esse bloqueio e querer mudar. Aceitar o tratamento é toda a diferença, em tudo. Em tudo, na vida, né? Você aceitar tudo que é novo na sua vida. Se você tem uma doença, o médico fala que você tem que fazer aquele tratamento e você não aceita fazer, não vai ter mudança. O mapeamento, ele é só quando a gente abre essa caixa, né? Mas a gente tem que começar a colocar essa sujeira para fora, tratar aqui na placa radiônica, tratar com os cristais, porque os cristais, eles fazem uma limpeza muito grande nos nossos ambientes, né? E tratar com as brumas também. Quando você faz, e às vezes ela me chama, se eu tô numa catarse hoje assim, tô até às 11. Não, vamos lá, que eu não tenho dó não. Vamos pôr essas crenças aí todas para fora e vai fazendo as ativações, vai ouvindo. Eu trabalho muito com áudios de reprogramação, né? E as bioquineses, que são áudios criados com mensagem subliminar para tratar esses bloqueios, e a gente também coloca as frequências em hertz. Esses áudios, eu e a minha irmã, que criamos, né, que fazemos, porque aí eu tenho a confiança de quais são as mensagens que estão ali. Então, a gente cria diversas bioquineses, no canal da minha irmã tem dezenas de bioquineses, para cada tipo de problema que a pessoa está passando, seja físico, seja emocional, seja espiritual, ela pode estar ouvindo esses áudios e isso já vai fazendo um tratamento bastante intenso. Até na época do Covid, ela criou um desses áudios, a gente teve depoimentos assim maravilhosos de pessoas que estavam ajudando muito na cura. Para você ver o poder que tem o campo energético, o poder do seu subconsciente, o poder das frequências que você está vivenciando. Então, quem trabalha com isso, quando eu vejo uma pessoa assim infeliz no trabalho, em depressão, vivenciando ali uma convivência familiar doentia. Meu Deus do céu, essa pessoa não sabe o que ela está construindo, essa parede de destruição que ela está construindo em volta de si mesma, e o quanto isso vai se tornando
cada vez mais difícil de ser dissolvido. Entende? Sim. Então a pessoa não pode esperar uma vida. Ela fala, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Na minha família sempre todo mundo foi pobre. Na minha família nenhuma mulher teve sucesso no relacionamento. Se acomodar na situação, né? Exatamente. Simone, o papo tá bom. A gente tem que marcar mais um episódio, porque você viu passar muito rápido. Então, já que estamos chegando ao finalzinho do nosso podcast, tenho certeza que isso despertou muita curiosidade, tanto de quem já tem uma iniciação, acredita, ou ainda estava curioso em querer saber sobre esse campo energético. Então, fique à vontade para deixar uma mensagem final, né? Convidando essas pessoas a conhecerem um pouco mais do seu trabalho, motivando essas pessoas que estão ali estagnadas, que estão com medo de repente tentar algo novo, de tirar todos esses bloqueios que estão impedindo a vida financeira, né? Os seus negócios, porque primeiro a pessoa tem que tratar ela. Né, Simone? Exatamente. Então, deixa essa mensagem, já aproveita e passa também as suas redes sociais. Claro. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui e a todos vocês que vão assistir esse programa. E a minha mensagem é: entenda que nós vivemos numa sociedade, num campo energético de massa, onde ele é programado para que você seja cada vez mais pobre, para que você não prospere. Então, você tem que lutar contra isso, buscar ferramentas. Hoje existem diversas ferramentas que a gente utiliza para fazer esses tratamentos energéticos e espirituais, para que a tua vida prospere, porque nós temos o direito de prosperar. Nós nascemos para sermos prósperos. Nós não nascemos para sermos infelizes, para sermos doentes fisicamente e emocionalmente. Então, se abra, busque esses padrões que estão acontecendo na sua vida, na sua família. O que de errado você passa na sua vida, na vida dos seus pais, já está acontecendo na vida dos seus filhos, e que sim, existem formas de você resolver isso através dos tratamentos energéticos. Quero convidar todos a conhecer os meus canais, YouTube, Instagram, Simone Saraceni, você me encontra, pode me chamar no direct, pode tirar suas dúvidas, venha conhecer esse trabalho, se dê a oportunidade de conhecer aquilo que você ainda não tinha ouvido, porque muitas vezes é naquilo que você nunca tinha escutado que está a resolução de todo o problema que você pode estar vivenciando hoje dentro da sua empresa. Gratidão. Exatamente, se permita, né? Simone, eu adorei nosso papo, amei o meu presente. Ai, que bom que você gostou. Né? Vou querer fazer o meu para você me identificar, me ajudar a identificar. Eu prometo que eu não vou ficar brava, tá? Eu sei que tem muita coisa aí, ó. Já olhei, já dei uma espiadinha. Esse aqui já pegou. Já pegou, mas foi muito bom o nosso papo. Eu amei. Que agradeço. E vamos marcar logo um próximo episódio. À disposição. Porque quando você manda, eu obedeço. Imagina, eu não mando nada. Eu sou honrada de ter você aqui, trazendo toda essa energia para o nosso podcast. Obrigada, viu? querida. Muito obrigada. Obrigada. Então vamos agora olhando aqui para dar um tchau bem legal para todo mundo que está até agora aqui acompanhando a gente. Ó, gostou? Gostou, não é? Então já aproveita, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os contatos da Simone para você conhecer um pouco mais sobre o trabalho dela, ver os vídeos, conhecer também o canal dela no YouTube, para você ficar por dentro e também, de repente, você tá aí bloqueado, não sabe como, por que sua vida tá estagnada. Então chegou o momento de prosperar. Chega pra lá com esse bloqueio, hein? Vamos, ó, dar tchau pra esse bloqueio. É isso aí. Obrigado, gente, mais uma vez. 520 ativado. Ativado pra todo mundo. Então, ó, já aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, tá? Ativa o sininho pra você acompanhar todas as notificações, os nossos episódios. Sempre eu tenho convidados especiais, qualificados assim como a Simone. Obrigada. Então é sempre um arraso ter você aqui com a gente. Já aproveita e segue também no Instagram e no TikTok, @pauta em destaque_podcast. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal.